Bom Fera Motivo, você fera que está acompanhando pelo Pernambuco.com, os comentários da prova, dos vestibulares. Estamos aqui agora para falarmos um pouco sobre a prova de língua estrangeira, professor Marco Antônio, professor de inglês, professor Rogério, professor espanhol e professor na área de filosofia. Estamos hoje comentando a prova do primeiro dia do seriado terceira fase. Professor Rogério, de maneira geral, como é que o senhor vê a prova de espanhol da UPE? Foi bem elaborada? Como é que o senhor vê? Muito bem elaborada. Teve esse acréscimo de questões que é muito bem-vinda sempre, né, de 6 para 10 questões de língua espanhola. Colocaram duas notícias, né, eles não diversificaram muito em relação ao gênero textual, mas mantiveram o mesmo gênero, mas os textos bem selecionados, com linguagem adequada para terceiristas. As questões, 80% são de compreensão textual, é o que se pede sempre. Faltou algumas questões de léxico, mas estavam dentro das questões de compreensão textual. O que vale ressaltar é principalmente questões 29 e 30, que tratavam termos gramaticais, mas pediam a relação do sentido que elas davam ao fragmento. Isso é sempre muito bem-vindo, porque o aluno não precisa etiquetar, não precisa rotular os termos gramaticais, uma visão arcaica da língua, e essa visão nova, né, que traz o aluno mesmo, ele consegue perceber dentro do texto que esse termo gramatical pode fazer. Né? O outro ponto que a gente chama atenção é sobre as aspas no segundo texto, que fala em cima da palavra precisa. Então, esse precisa fica irônico, porque as pernas robóticas, elas não vão realmente ser iguais aos seres humanos. Então, esse precisa aí está a uma grande semelhança desse novo descobrimento dos pesquisadores da Universidade do Arizona. Na prova de espanhol, pelo comentário do professor Rogério, o edital que traz o manual, que traz o conteúdo, ele foi bem atendido, como na prova de matemática também foi bem atendido. Conversamos um pouco nos bastidores e inglês me parece que não foi assim, a banca realmente não privilegiou isso. Eu estou muito triste com a prova, né? Assim, é bom que deixe bem claro que eu não tenho nada, assim, eu não tenho nada contra, né, você contextualizar uma prova de língua usando gramática e usando vocabulário. Tá? Ou seja, você pega um texto feito, a UPE fez belíssimamente bem no ano passado, eu quero deixar isso bem claro. Eu tenho inveja no ano passado de quem fez aquela prova, porque caiu gramática, caiu vocabulário, tudo dentro de texto, nada era isolado como antigamente era, como o professor Rogério falou muito bem, aquela forma arcaica de se ver a língua. Então, se a UPE colocou 27 assuntos gramaticais, se eu não estou para o SSA, quero deixar isso bem claro, tá? Colocou 27 assuntos gramaticais, depois colocou compreensão de texto, depois exploração do vocabulário, e só pega uma questão, aquela das assertivas, só a unha verdadeira, a unha 3, a unha 2, a unha 4, a 4 e a 5, e assim por diante, certo? Não, aí eles pensam que estão colocando muita gramática, abordando isso em uma questão só. A gente até assim fica a ressalva, como houve um aumento do número de questões, que valorize o aluno como um todo. Essa preocupação grande do professor Marco, não só do profissional que trabalha visando cobrir todo o conteúdo, mas do bom aluno, porque o bom aluno ele realmente, né, professor Marco? Não, você falou muito bem aqui nos bastidores, a gente estava conversando, eu e o meu supervisor aqui, como é que foi a prova de inglês, né? Assim, eu tenho uma filha fazendo terceiro ano, assim que ela entrou no carro, ela disse, pai, cadê as questões de gramática? Muitos alunos no Facebook, cadê as questões de gramática? Então, assim, eu queria que a UPE, a banca que elabora a prova, tivesse mais sensibilidade para realmente cumprir aquilo que colocou no edital. E eu só estou esperando o UPE tradicional sair, porque se a UPE tradicional sair e vier com muita questão de gramática contextualizada, eu só posso crer mais uma vez que houve não posso dizer que houve uma troca de provas, né? Porque afinal de contas a SSA 3 são 10 e o PE tradicional são 16, mas houve uma troca de concepção da ideia, né, de formatar a prova, ou seja, pegaram o edital do SSA 3 e pediram para o cara elaborar as 16 questões, que é correspondentes ao PE tradicional, e pegaram o edital do SSA e pediram para o cara fazer o tradicional, ou seja, assim, algo confuso, né? Assim, confuso para nós, professores, e confuso para os alunos também. Fica essa ressalva para a banca, a gente pede, a banca tem aberto a oportunidade de a gente conversar, o professor Isabel tem sido muito feliz nos contatos com a escola, fica essa ressalva, ou de rever o conteúdo, ou de rever a elaboração da prova. E para fechar aqui esse trecho, essa parte agora, esse momento,
professor Mário de Filosofia. Professor Mário, a gente teve um aumento esse ano de questões, né? Valorizando e até evitando o ponto de corte que acontecia em alguns momentos com filosofia. Mas eu vi uma coisa interessante na prova de filosofia. Das 8 questões, 7 eram VOF disfarçado, que eu acho perigoso, porque um erro pode acarretar. Antigamente um erro só prejudicava um item, agora um erro pode prejudicar a questão. Como foi essa prova de maneira geral, professor Mário? De maneira geral, a prova que estava sendo cercada de muita expectativa, né? Ela apresentava falhas nos anos anteriores, mas desde o ano passado houve uma melhora sensível da prova, né? Esse ano a gente pode dizer que a prova de filosofia da UPE ela começa a ganhar uma identidade. A gente pode saber o que esperar dessa prova. Uma prova que distribuiu, de certa maneira, o conteúdo de forma agradável ao aluno, né? A única ressalva é quanto ao paradigma da modernidade, que não apareceu, mas tem 2 ressalvas aí a mais a fazer, que é a questão dessas assentativas, né? Do verdadeiro e falso, que acaba prejudicar, na minha visão, o aluno, e também na redação de alguns textos, né? A questão 41 não foi tão bem redigida e poderia trazer complicações a algum aluno, mas no restante foi uma boa prova. Tá bom, só de maneira aqui para fechar nosso comentário, a última questão, se não falha a memória, traz uma figura. Aquilo é um gesto obsceno, que eu acredito que são espermatozoides e conquistando. É um gesto obsceno ou a filosofia permite isso? Ou não é um gesto obsceno e eu vi demais? Um dos pontos de estudo da filosofia é a criação da linguagem, né? A criação dos símbolos. Então a filosofia ela tem que se deparar com essas construções que fazem parte da cultura. Então acho que ela contextualizou bem no que é relativo à democracia e trouxe um símbolo que é conhecido de todos e que não tinha se apresentado até então, né? Eu achei que foi válido. Tá certo, então fica aí, Fera, mais um dia, mais um comentário de prova. Ficamos felizes, essa é a proposta nossa aqui, de falar bem, falar tudo e deixar o Fera antenado com o que está acontecendo nas provas. Obrigado, até mais, até o próximo comentário.